Aqui na live, tínhamos um problema aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui isso aí. Tínhamos um pouquinho um problema agora há pouco, também cheguei um pouco aqui no nosso problema técnico. Vou orar aqui e rapidamente falar com vocês acerca dos salmos aqui. Temos alguns irmãos aqui presentes, mas eu acredito que a gente não vai explorar tanto aqui hoje por conta do tempo, que está já um pouco atrasado, mas iremos orar. Agora há pouco, um rapaz chamado Judevan, da cidade, povoado do Gato, me pediu oração pelo irmão dele. Se não me engano, ele está indo para São Paulo, ele trabalha comigo. E vamos orar para que ele possa conseguir chegar em paz até seu irmão. Seu irmão houve um acidente com ele lá em São Paulo. Ele está se deslocando lá na cidade de São Paulo para poder acompanhar o seu irmão. Tem alguns irmãos comigo aqui, a minha sogra e meus filhos. Vamos orar para que Deus também abençoe esse trabalho dessa noite. Querido eterno Deus, dou graças ao Senhor, pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, por nossa inconstância, por nós não sabermos lidarmos com os problemas da vida, com as circunstâncias que nos afetam, que nos atemoriza. Contudo, temos a oportunidade de aqui estar na igreja, aprendendo do Senhor, na comunhão dos santos. Temos a oportunidade de, por meio dos salmos, sermos conformados a Cristo. É um período que estamos estudando aqui aquilo que é chamado de confrontação, no primeiro livro dos Salmos, onde Davi registra toda a oposição que houve contra a igreja do seu tempo, a Assembleia dos Santos, e ele ali, como representante, Deus, teu, que estava sobre ele uma promessa em que o Senhor daria a ele um reinado perpétuo, porque da raiz de Davi viria o Messias. Contudo, isso ele trouxe também sérias consequências. E para nós também, nos dias de hoje, acontece isso. É dia de louvarmos ao Senhor, é dia de oração, de buscarmos a tua presença, mas muitas coisas e situações contrárias, em oposição ao reino do Senhor, acontecem em nossa vida. Agora há pouco, como as questões da internet, também algumas coisas. E nossa própria natureza, que é a primeira que se opõe a tudo que se diz acerca da lei do Senhor, da tua vontade. E a nossa natureza, ela deve estar controlada pelo teu Espírito. Por isso mesmo, Senhor, peço perdão por muitas vezes ficar ansioso, inquieto, angustiado, mas que o teu Espírito nos capacite para toda boa obra. E aqui nesse momento, estudando mais um pouco a tua palavra, veremos que o Senhor é aquele que pode trazer a sua justiça sobre nós. E com os elementos que Davi aqui apresenta, de maneira figurada, mas também real, porque ele estava em meio à guerra, elementos que podem trazer a nossa defesa. Por isso, Senhor, peço que o Senhor nos abençoe essa igreja, os que estão aqui presentes, aqueles que não estão, mas estão por meio desta live, que ficará gravada também, que o Senhor abençoe a todos. E eu peço em especial agora para o Gidevan, que está no deslocamento daqui da Bahia para São Paulo, ele que está comigo, não diretamente, mas indiretamente, diariamente trabalhando, e pediu aqui esta direção. Só o Senhor pode dar direção. Através mesmo de algo que a gente posta todo dia aqui no canal, ele me chamou pedindo oração pelo seu irmão, que foi acidentado lá em outra cidade sozinho, e ele se desloca aqui para acompanhar. Que o Senhor dê graça, fortaleça a ele, e como ele pediu ajuda aos santos
que somos aqui representantes do Rei, que também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que foi com a vida de Davi, seja com ele também, com todos nós, para a salvação dele e do seu irmão. Nós te pedimos em nome de Cristo, Senhor, nos abençoa e dá-nos a tua graça, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui analisando dia após dia os salmos de confrontação. E não é diferente conosco, não será diferente conosco. Toda a nossa inquietação, toda a nossa postura diante do que a vida nos propõe só pode ser diferente se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos aquietarmos no Senhor. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seria exaltado entre as nações. E as nossas experiências, elas nos fazem, muitas vezes, viver inquietos, intranquilos. Mas nós pedimos ao Senhor que Ele nos traga paz. E, muitas vezes, aqueles que são nossos adversários, aqueles que são os nossos opositores, eles estão torcendo pela nossa derrota. O Salmo 34 nos trouxe a ideia de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, porque ali era um cenário de guerra. E aqui também, a gente acha que não vai chegar lá, mas aqui também apresenta o anjo do Senhor, mas agora numa postura como lá em Êxodo, que vai até os adversários, o opositor. E nós não podemos nos colocar diante de Deus como opositores ao seu reino. Porque se isso acontece, como vimos no Salmo 7, se não me engano, ele prepara a sua lança, né, e já está pronta para ir contra o adversário. Por isso mesmo, o Salmo 35, aqui, que é o nosso objeto de estudo hoje, vai nos fazer buscar a proteção de Deus, para que dele venha a nossa força de combate. Por isso, o verso 1 eu vou estar aqui com a ARA, a revista e atualizada, e o verso 1 vai dizer: contende-nos, contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. O Senhor é aquele que pode tomar a nossa causa, nossa guerra. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que direcione. Já oramos, na verdade. Vamos cantar ao Senhor. Não podemos deixar de cantar, louvar a Ele. E assim, logo em seguida, a gente já vem aqui para o Salmo. Cantar o Salmo de número... Salmo não, o cântico de número 6 para que estão aqui presentes. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar segura, desfrutar o seu amor, ter a paz do viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor
que ser amigo de Deus, a minha segurança, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Pelo menos desafinado aqui. Vamos então passar para o Salmo 35. Salmo 35 nos diz assim: contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Como a palha ao léu do vento, sejam como a palha ao léu do vento, impelindo o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. E prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele. O mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Estava vendo na NVI. Levantam-se e iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para mim, para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com o jejum. Em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim, os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram sem tréguas, como vis bufões em festins. Rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles. Dos leões, a minha predileta.
Dar-te-ei graças na grande, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, pegamos. Vimos-lo como os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa. Deus meu Senhor, Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubra-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Amém. Amados queridos irmãos, aqui neste Salmo 35, perdoem aqui a adaptação para a leitura, acostumado com a nível aí, ouvindo e lendo, e voltei à Ara hoje. Mas, assim, aos presentes aqui conosco e vocês que aqui estão, eu vou falar de forma introdutória deste Salmo. A gente vai ver alguns aspectos gerais e, comumente, eu tenho separado aqui os salmos que têm número maior de versículos para pegarmos em algumas partes. E aqui também será dessa forma. Aqui nós temos um salmo que caracteriza muito o que todo esse livro de número 1 fala. Por que livro de número 1? O livro dos 150 salmos dos judeus, aqui do Saltério, são divididos em 5 livros. Estamos já no Salmo 35. Estamos beirando já o fim do primeiro livro do Salmo. Salmo 1 até o Salmo 41 vai, então, apontar o primeiro livro dos Salmos. É assim que livro os judeus. Vocês que aqui chegaram agora e não acompanharam as demais pregações, vocês terão, em algum momento, a oportunidade de ver toda essa série. Disponível no canal, alguma plataforma, a gente vai trabalhar para isso. Mas, no momento, os mais privilegiados são que estão aqui às quartas-feiras fisicamente e que ouvem quando estamos aqui sempre, quando não, por meio eletrônico, mas quem presenciou as pregações sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que é o salmo de confrontação? O salmo de confrontação são aqueles salmos em que apresentam a força de resistência da igreja do Velho Testamento contra os opositores. E quem são esses opositores? São todos aqueles que o Salmo de número 2 já nos falou. Por quê? Quem viu as primeiras pregações sabem que o Salmo 1 e o Salmo 2 são suficientes para nos abrir os olhos para a leitura de todo o Saltério. E ali, a confrontação começa justamente quando os reis da terra decidem se opor contra o reino do Messias. E aí é dado até conselho a eles para que eles não mantenham esse padrão, porque eles, se colocando como opositores do reino, não subsistirão. Então, a extensão dessa visão se dá em alguns salmos. E esses salmos são os primeiros salmos do bloco do livro 1, que vai do Salmo 1 até o 41. Na verdade, ali poderíamos dizer o Salmo 2, né? Porque o Salmo 1 vai apresentar a lei de Deus. Mas, segundo os nossos teóricos, que têm sido base para nós, nós temos visto que esse aqui também é um dos salmos que vai demonstrar qual é o destino do ímpio. E aí, Salmo 1, cai para o Salmo 1. Salmo 1, que vai dizer o quê? Que o caminho do ímpio vai levá-lo à condenação. E a última palavra do Salmo 1. Eles perecerão.
o ímpio perecerá. Então, o que está descrito aqui nada mais é do que o perecer do adversário da igreja, o perecer do adversário daquele que se opõe ao reino de Deus, às coisas de Deus, à ordem de Deus. Se eu me ponho contra, meu filho está aqui à frente, eu falo diretamente para ele, se eu me ponho contra as coisas de Deus, Deus vai ser contra mim. Se eu me ponho contra o que estava estabelecido por Deus, Deus será contra mim. É isso que Davi está indo diante de Deus. E veja, há duas linguagens nesse salmo, específico aqui. É uma linguagem de justiça e uma linguagem de guerra. Por quê? Se vocês forem analisar, o texto está falando de um juiz. E Davi se apresenta a esse juiz. Estou falando de forma geral agora. E esse juiz, meus irmãos, está sendo consultado por Davi para que ele julgue a sua causa. Se opuseram contra ela. E ele vai em oração e diz, verso 1, contende, Senhor, com os que contende comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Esse juiz também é visto por Davi como um militar, como um general de guerra. Aquele que se opõe, inclusive, eu lembrei agora, não tive como. Tinha uma música que a gente sempre cantava. O autor dela hoje decidiu ir contra essa canção. O nosso general é Cristo, né? Não, é isso mesmo. Né? Ele sempre cantava, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E ele vai contra essa música que ele escreveu, ele escreveu, ele divulgou cantando muito, e tem outras mais. Não, essa música não pode ser mais cantada, porque você está discriminando, tal, tem toda uma questão. Mas perceba, como eu posso ir contra um princípio de Deus? Se essas pessoas se colocam como opositores de Deus, contra a lei de Deus, o que vai acontecer com eles? Eles receberão a sanção do juiz. Porque esse mesmo juiz, ele também é Senhor, e Senhor dos exércitos. Ele está disposto a cuidar da sua lei. E essa lei está apresentada no Salmo 1. Nós já vimos o que está no Salmo 1. O Salmo 1 nos fala que a lei, ela parte daquele que tem nela, o Salmo 19, a perfeição. Tua lei é perfeita, porque ela aponta para Cristo. Ela aponta para o remidor de todos os homens. E o Salmo 2 vai falar desse reino, do Messias. Então, o Salmo 1 fala que quem não segue os conselhos da lei, o que acontece? Ele é injusto, ele é um ímpio. E esse ímpio é um opositor à lei de Deus, por isso ele perecerá. E aqui Davi, baseado nessa sentença de Deus, ele argumenta, Senhor, vocês viram aqui, estão levantando uma oposição sem causa contra mim. Que o termo aí vai tratar de inocência. Mas não inocência no sentido de que cometeu erro, mas que naquele quesito não há por que as pessoas se levantarem contra você. É o que acontece com você, às vezes, na escola, é o que acontece com você no trabalho, às vezes no seu lar, é o que acontece com vocês que estão envolvidos também. Em qualquer situação, em qualquer relação. E quem é que se coloca como juiz nessa situação? É o legislador também. Ele sim, porque ele deu as leis. Então, o Salmo aqui, de número 35, meus irmãos, ele vai demonstrar o que cabe àquele que se coloca como opositor. É a descrição geral do que está no Salmo 1. O caminho do ímpio tende a perecer. E ele diz, contende, Senhor, com os que contendem comigo. A luta aqui é de Davi. No entanto, Davi está apresentando-se diante de Deus para que ele tome partido da sua luta. E isso, eu já falei para vocês na justificativa, é que Davi acha-se numa posição de que ele é justo, ele está diante desse fato, ele é justo. Claro, Davi pecou, em outras situações ele estava, mas aquilo ali que estava querendo se opor a ele era justo. Por quê? Davi foi, de fato, ungido por Deus para ser rei de Israel. E havia uma promessa de que Davi reinaria eternamente. Então, qualquer um que se opusesse a Davi estava se opondo contra algo que Deus determinou. Por isso ele vai até Deus dizendo, Senhor, essa causa não é minha apenas, ela é tua. A causa da igreja, ela pertence a Deus, porque Deus foi quem estabeleceu a igreja.
E as lutas que nós temos, elas pertencem a Deus também. Por isso ele fala: contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Se alguém escolhe lutar contra aqueles que são da igreja, que são o corpo de Cristo, essas pessoas estão escolhendo lutar contra Deus. Se eu me oponho contra a igreja de Cristo, eu estou escolhendo me opor contra Deus. Se isso acontece dentro do meu lar, na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha sogra, com qualquer um que seja, eu estou escolhendo me colocar como opositor a Deus. É por isso que esse princípio aqui é de juízo, porque eu estou indo contra a lei de Deus. E aplicando isso à sua vida, como você está se comportando em relação a essa posição, esse posicionamento seu? É por isso que o salmista aqui, ele está apresentando a Deus a causa, porque ele sabe que a sua vida, a sua conduta, depende de um padrão de Deus. Ele vai dizer: peleja contra os que contra mim pelejam. Deus é aquele que está a favor daqueles que lutam pela justiça, lutam pela vontade, pelos propósitos de Deus. Só que nessa linguagem ele põe um termo de guerra mesmo, de opositores que vêm contra ele em guerra. E o verso 2 vai dizer: embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Eu gosto da tradução da NVI, porque ela deixa um pouco mais claro mais clara essa ideia aí. Vocês que têm uma tradução mais antiga, como a Ara, irão perceber que está falando de dois instrumentos de defesa. Mas vejam aí, na NVI vai dizer assim: toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. No verso 2. Vejam, aí é apresentado dois aspectos de defesa: um pequeno escudo e um grande escudo. Quem conhece a armadura e os elementos de defesa nesse momento aqui, que está aqui sendo posto, vai entender com clareza essa ideia. Um escudo mais menor, né? Um escudo pequeno é aquele escudo redondo que ficava no antebraço, que era para confronto corporal, com proximidade. O escudo maior, que é quadrado, aquele que existiu 300, vai entender muito bem, era aquele escudo, o broquel, que vai impedir um ataque para o corpo inteiro. Então você pode levantá-lo, proteger a parte do tronco para cima, abaixar, proteger as pernas. É um escudo que vai fazer com que ataques de muito longe não alcancem você. As tropas de choque, bem lembrado aqui, nós temos. Então, aquilo é um problema. É aquilo que se usa ali para impedir que as pedras que as pessoas, que os revolucionários costumam, tem o Black Blocs, né, aquela galera toda lá costuma usar, ali é um broquel. E o que está sendo dito por Davi é: Senhor, toma parte desses elementos para a minha defesa. E aqui eu quero fazer um link muito interessante para que possamos entender que Davi está utilizando, na sua língua aqui, primeiro, instrumentos de defesa. Porque lá na frente, vocês já viram que ele disse: não foi eu que causei nenhum acordo, nada para que esses pudessem vir contra mim. Eu não tenho motivo. Eu sou inocente. Hoje no Brasil, por exemplo, se você demonstrar uma opinião oposta a quem está no poder, em várias instâncias, você pode se dar mal, porque existe hoje uma ofensa narrativa de que qualquer um que se levanta para ameaçar, ou por palavra tal, ou que se diga, né, que aquilo é uma ameaça, você estará pedindo. Então, o direito à defesa você não tem. Mas aqui, em meio a uma guerra física, Davi está tomando aqui o direito dele, que é de defesa. E a Bíblia nos dá direito à defesa. Vocês vão ver lá na frente também que existe até instrumentos de inibição. Inibição. No caso de alguém, eu sou armamentista, por exemplo, vocês
não sei quem está aqui. Por quê? Porque a Bíblia me dá o direito de defesa. Eu tenho que proteger a minha família, os meus filhos, a minha propriedade. Eu tenho que defender as pessoas que estão ao meu redor, a igreja aqui, né, a minha sociedade. Estou chamado para ir para a guerra, para defender o meu país. Eu tenho que ir. Então, por ser homem, isso é um direito de defesa. Vocês vão observar aqui. O que quer dizer que se há ataque, há defesa. Por isso ele fala, eu estou solicitando, Senhor, as duas formas de se defender comum. Algo mais abrangente e algo mais específico. O ataque pessoal e o ataque mais genérico. Por que Davi está falando isso? E eu quero fazer um link com o quê? Como eu falei lá atrás. Defesa da fé apologética. Quem estudou teologia vai saber que defesa da fé é apologética. E ela se dá pelo menos em duas formas. Internamente, com pessoas que polemizavam assuntos e gostavam. Eu só me lembro de alguém específico, mas que eu vou evitar aqui trazer por conta da ética. Que gostavam de polemizar para poder até mesmo constranger o líder, alguém com uma posição polêmica contrária, herética. Alguém que defenda isso, e você tem que ter a habilidade para lidar com esse tipo de pergunta perniciosa. E também existe aqueles que são os de fora mesmo, que é um termo que eu esqueci, pesquisei, mas não lembrei. Aqueles que estão lá fora e que tentam vir contra a igreja, um ataque mais geral, de todo mundo, de todos os lados. E se você observar que os dois escudos aqui, eles se encaixam perfeitamente. Essa relação dentro da igreja, o escudo, que Paulo vai chamar de escudo da fé. A confessionalidade, ela tem que estar próxima ao seu coração. Para que você tenha a habilidade, eu tenho aprendido isso com o pastor, de argumentar acerca da sua fé. E se Pedro falou isso, não pedirem razão da sua fé. E se pedirem a argumentação do que você crê, você sabe se defender? Eu acreditava por muito tempo, pouco tempo, que eu não precisava me defender, não. Mas, se é direito de defesa, eu tenho. Eu fui para a justiça agora há pouco menos de um ano, aliás, sem minha testemunha. Falhou tal, e todos os juízes da primeira instância e da segunda deram como perdido minha causa. Por quê? Não houve testemunha. A causa, eu acreditava que era bem, mas o direito à defesa. Se você não usa seu direito à defesa, você perde a causa. Por isso Davi fala, Senhor, embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Meus irmãos, eu tenho aprendido a duras penas que as coisas que usei dias atrás, elas não eram devidas, elas precisavam ser devidamente utilizadas, e a justificativa da sua fé está em Cristo, não nas suas atitudes. Isso é farisaísmo, isso é religiosidade. E muitas vezes você acha que só as suas ações justificam. É legalismo. Tem um bocado de ismo aí que serve. Mas a confessionalidade está atrelada às suas ações. Não há do nada, meu filho. Do nada, as coisas assim, aleatórias. A gente gosta dessas palavras. Né? Não. Elas têm propósito. O que está sendo dito aqui é que, Senhor, eu vou precisar de uma defesa específica. E eu vou precisar de uma defesa geral. Veja, embraça o escudo e o broquel. Na NVI, muito mais claro. Empunha a lança, toma os escudos, o grande e o pequeno. E como eu falei, o escudo é símbolo da defesa da fé. Quem foi que trabalhou a defesa da fé na igreja? Os pais da igreja, a patrística, os concílios que nós temos na história
serviram para que coisas fossem ali costuradas e amarradas para que hoje tivéssemos uma fé alicerçada. É por isso que estudamos os catecismos, os credos, as confissões. Elas nos dão base para termos uma fé sólida e saber que nós temos crido. Paulo falou isso para nós. Eu sei que eu tenho crido. Vocês sabem, por exemplo, o que você tem crido? Vocês sabem quem vocês têm crido? Ou era, como eu, muitas vezes, um religioso que faz por fazer, ou então faz porque tem que ser feito. Não existe propósito nas coisas. Eu tenho aprendido isso depois de muito tempo. Por quê, meus irmãos? Porque é a razão da nossa. Há um livro do Adão Carlos, né? Não me lembro, o reverendo, ele escreve A Razão da Nossa Fé, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lembrei desse livretozinho, e baseado em pontos da confissão de fé, pontos do breve catecismo, documentos confessionais dos pais puritanos, e ele argumenta isso. É porque não podemos ser cristãos aleatórios. Eu fiz esse paralelo aqui porque é muito interessante que essa metáfora de Davi está aqui no argumento, porque ali era um tribunal de guerra. Ele está dizendo, defende-me, Senhor, nesta guerra que levantaram contra mim sem causa. E quantos de vocês não passam por situações que levantam-se contra vocês sem causa? Pessoas dentro da nossa própria casa. Deus está por nós, meus irmãos. É Ele que nos justifica. Mas precisamos solicitar dele a sua defesa. Em oração, em piedade. Para que ele faça. E aí o verso 2 ainda, na parte B aí. E ergue-te em meu auxílio. Para que ele seja o seu ajudador. Aquele que vai em favor de você. Eu estava falando com o pastor que eu ia gastar tempo aqui nesses versículos iniciais. Tem conceitos que a gente não pode passar. E tem até um site, né, dos irmãos abençoados da defesa da fé, e tinha um escudo. Aquilo vinha em minha mente, mas você percebe por quê? É porque ser apologeta não é defender Deus como uma coisa. Ah, Deus precisa de defesa? Não é. Mas é defender o que você crê. É defender o que você acredita. E eu tenho passado por experiências dessas. E o confronto, né, a Fabrício sempre a minha esposa, sempre evita o confronto. Vai haver confronto o tempo todo. Davi está aqui em todos os salmos desse primeiro livro, tratando de confronto, porque ele precisava se impor como rei de Israel, porque dele viria o Messias. E a nossa fraqueza não demonstra a fé devida. Meus irmãos, o verso 2, 1 e 2 traz um conceito tão grande, tão grandioso, tão gigante, e nos faz acreditar que Deus é quem está por nós. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso juiz, mas também é quem está como nosso advogado. É interessante. Há uns aí que tem a prerrogativa de juiz, promotor, advogado e tudo, legislador, mas só Deus é dignamente o nosso justo juiz e também o nosso advogado, na pessoa de Cristo, o mediador entre nós, entre Deus e os homens. Meus amados, aqui os presentes, os que estão aqui online, o verso 3, para nós encerrarmos aqui esse bloco, diz assim: empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Davi estava precisando, necessitando de uma confirmação de que Deus o salvaria. E ele pede para que Deus fale ao seu coração. Fale para mim, eu estou precisando ouvir isso. Tu és a minha salvação. Diz para mim, Senhor, eu sou a sua salvação. Eu sou a tua salvação.
Mas observem que aqueles que são opositores a Deus, a eles também, meus irmãos, cabe o juízo e a inibição dos seus ataques. Então, aqui tem o contra-ataque, o direito à defesa, não só com armas passivas, prime, inibe o passo aos meus perseguidores. Percebam que essa aqui vai ser a discussão do resto do salmo. E a gente vai ficar por aqui, mas essa vai ser a discussão do resto do salmo. Empunha a lança e reprime os passos aos meus perseguidores. Por quê? O direito à defesa, às vezes, ele tem que avançar para que a gente também use do contra-ataque. É claro que aqui é um cenário de guerra, mas essas situações podem acontecer dentro do argumento. E geralmente é como se acontece hoje. Deus nos faz utilizar armas ofensivas que fazem com que o pecador eles recue. Vocês vão ver a argumentação até o final do texto. Ele diz: empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Davi estava sendo perseguido, a perseguição era sem causa. Essa perseguição sem causa o oprimia. Ele pede ajuda a Deus. Deus dá a ele ajuda e ele pede ajuda por meio de instrumentos de defesa, escudo para relações próximas, de briga ali. Eu vou colocar relações aqui para que a gente entenda na área discursiva e também mais geral, onde todos podem se juntar contra o ataque que está vindo. Depois vejam o filme 300, é muito interessante. E quem não gosta de filme de guerra, então não vai lá não. Mas a maneira que eles se juntavam, eles juntavam aqueles escudos para formar uma carapaça ali, e que o ataque era quase que intransponível. Leônidas ali, guiando a sua equipe de 300, é justamente a maneira de se defender. Mas é preciso também apontar justiça. E Paulo vai falar isso. Estamos no Romanos. O pastor começou aí a colocar também no canal da igreja as exposições de Romanos, ali pelo menos o resumo, não o resumo, né, mas a exposição para aquele formato ali. Então vocês vão lá e vejam. Já estamos ali no versículo 1, do capítulo 1 de Romanos. Então, há também aqui a questão de dizer para o pecador que ele é pecador. Dizer para aquele que erra que ele erra, e que isso entrará consequências. E há também a questão aqui de nós reconhecermos que o auxílio vem de Deus e ele é para nós a nossa salvação. Por isso ele diz: fala para mim, Deus, eu sou a tua salvação. Aqui está apresentado o Cristo, aquele que salva, a salvação. Jesus aponta para isso, a salvação. Meus irmãos, dessa forma introdutória, nesses primeiros 3 versos, nós podemos ver aqui toda a argumentação de Davi, tudo que ele vai utilizar para colocar sua justa causa diante de Deus contra os seus adversários e demonstrar o porquê eles precisarão de castigo, porque eles são opositores à lei de Deus. Que Deus nos abençoe e que isso seja aplicado no seu coração. Quero aqui rapidamente aplicar para dizer a você que toda a nossa justiça ela vem da parte de Cristo. Nós somos justificados nele. E por isso mesmo, Deus sendo nosso juiz, ele provê para nós meio de salvação. Ele nos dá os meios de defesa e também os meios de julgamento dos nossos opositores. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, peço neste momento que o Senhor abençoe aqueles que aqui ouviram, aqueles que futuramente ouvirão. Abençoa a minha vida, a vida da igreja. Ser com cada um de nós. Ser com os teus filhos que precisam de recuperação. Abençoa
nos dá o resto do dia na tua presença, e amanhã, que começa novamente a jornada de trabalho, possamos ter o vigor para fazê-lo. Tanto os que estudam, os que trabalham na vida, seja na roça, seja na indústria, seja no comércio ou qualquer outra área, que o Senhor dê graça. Mesmo também que estarão em casa, cuidando do seu lar, seus filhos, netos, doentes, abençoe-os, ó Deus. Toma toda a tua igreja, a vida do pastor, conduz a tudo que fazemos aqui para a glória do teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a todos.